Hoje vamos conhecer Atalia, a filha má de Jezabel. Ela foi tão cruel em sua jornada que pode ter sido uma pessoa tão má quanto sua mãe. Atalia foi responsável por assassinar quase todos os seus netos e profanar a casa de Deus. E para você que está gostando dos vídeos do canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que gosta da palavra de Deus e das histórias da Bíblia, e ajude o canal e se inscreva. Esse gesto ajuda muito e dá mais força para seguir fazendo mais vídeos como esse. Muito bem. Após a profecia de Elias sobre a vida de Acabe e Jezabel, ambos perderam suas vidas. Acabe pereceu em uma batalha contra os sírios e Jezabel foi lançada pela janela. Jezabel tinha uma filha chamada Atalia, cujo nome significa afligida por Deus. Ela se tornou rainha de Judá e foi a única rainha a ocupar o trono de Davi na história bíblica. Atalia então se casou com Jeorão, o filho mais velho de Josafá, quando tinha apenas 32 anos. Jeorão tornou-se rei de Judá e nos primeiros 4 anos de seu reinado compartilhou o poder com seu pai. No entanto, ele não seguiu os caminhos santos e justos de seu pai Josafá. Depois de se casar com Atalia, Jeorão se transformou em um governante tirânico. Seu filho, Acázias, tornou-se rei aos 22 anos com o apoio de sua mãe Malévola. Ele seguiu a reputação maligna de seu pai, enquanto Atalia aconselhava seu filho em seus planos malignos, conforme 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 3. Ele também seguiu os caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira e o encorajava a agir com maldade. No entanto, esse reinado não durou muito, pois Acasias governou Judá por apenas 1 ano antes de ser assassinado. Quando Atalia soube da morte de seu filho Acasias, em vez de lamentar a perda, ela decidiu aproveitar a oportunidade para usurpar a monarquia, executando os filhos de Acasias, que também eram seus netos. Ao fazer isso, ela eliminou toda a família real e conseguiu ascender ao trono. No entanto, Atalia não sabia que um de seus netos sobreviveu ao massacre, como registrado em 2 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. A irmã de Acasias, Josabeá, filha do rei Jeorão, pegou o filho de Acasias, Joás, e o escondeu entre os outros filhos do rei que estavam prestes a serem mortos. Ela colocou Joás com sua ama em um quarto e o escondeu de Atalia, garantindo que a criança não fosse assassinada. Joás permaneceu escondido no templo do Senhor por 6 anos, enquanto Atalia governava a terra. Atalia aproveitou a situação para consolidar seu poder. Depois que seu filho havia sido morto, ela tomou o poder para si mesma. Quão terrível é a luxúria pelo reinado, pois ela destrói todos os aspectos belos da vida e transforma todos, até mesmo pais, irmãos e filhos, nos mais bárbaros dos selvagens. Josabeá, tia dos filhos que estavam prestes a serem executados, entrou corajosamente na casa real e resgatou um jovem chamado Joás, o mesmo que Jeoás, do grupo de filhos que estavam sendo condenados à morte. Essa humilde mulher desempenhou um papel significativo no plano de Deus para as eras. Mas pessoas más como Atalia podem iniciar seu trabalho. Mesmo assim, Deus sempre pode levantar uma Josabeá. E nessa abordagem, o mal inevitavelmente falhará. Assim como o jovem Samuel, Joás cresceu no templo, seguindo os mesmos passos que Samuel. É provável que ele tenha desenvolvido maneiras discretas de ajudar os sacerdotes, fazendo o que fosse possível, sem chamar muita atenção para si mesmo. Deus havia prometido a Davi que sua linhagem continuaria para sempre, uma promessa conhecida como ordenar uma lâmpada para ser ungido. Parece algo importante agora que lemos sobre tantas famílias reais se extinguindo uma após a outra. Aqui temos a lâmpada prometida de Davi quase extinta, mas maravilhosamente preservada.
apesar do mau comportamento de Acasias como rei e seu envolvimento em alianças imorais. Ele ainda era o herdeiro de Davi e o sucessor de sua linhagem real. Deus cumpriu sua promessa a Davi e protegeu esse pequeno filho da carnificina ordenada por Atalia. A malícia selvagem de Atalia quase pôs um fim a isso. Nunca antes tanto sangue real havia sido derramado. Ainda mais estranho é que essa rainha, que havia sido filha de um rei, esposa de um rei e mãe de um rei, se mostrou tão brutal em relação à família real em que nasceu. Ela o fez por seus desejos egoístas, pois ansiava pelo poder e acreditava que não havia outra maneira de obtê-lo com medo de um competidor. Além disso, ela demonstrou vingança e raiva dirigidas a Deus, uma vez que a casa de seu pai, a de Acabe, havia sido totalmente destruída. Ela decidiu, como uma forma de retaliação, destruir a casa de Davi e cortar sua linhagem, desafiando a promessa de Deus de perpetuá-la. Geralmente se acredita que avós são mais afeiçoados aos seus netos do que eram com seus próprios filhos. No entanto, foi apropriado que ela fosse chamada de Atalia, porque ela era uma mulher má. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 7. Pois ela era filha de Jezabel. É mencionado também que os filhos da perversa Atalia invadiram a casa de Deus e usaram as coisas sagradas da casa do Senhor para profanar e usar como adoração para o Deus, os Baal. Mas Joás foi uma marca resgatada do fogo, e seu lugar de segurança era o templo, uma das câmaras pertencentes ao templo, um lugar que Atalia raramente perturbava, pois sua tia o cuidava. Aqui ele foi colocado sob a proteção única de Deus e, como resultado, foi oculto pela fé, assim como Moisés foi oculto. Agora, as palavras de Davi foram cumpridas para um de seus descendentes, conforme o Salmo 27, versículo 5. No tabernáculo do Senhor me esconderá. Quando Joás cresceu, ele se propôs a reparar a casa do Senhor, porque ela havia servido como um refúgio para ele. A promessa que havia sido dada a Davi naquele momento estava ligada a uma única vida, sendo assim, foi cumprida por causa da aliança com Davi. O Senhor protegeu Joás para que a linhagem real não fosse interrompida, mesmo quando Atalia tentou assassiná-lo. As repercussões a longo prazo do que ela tentou fazer são verdadeiramente surpreendentes. Isso foi uma tentativa diabólica de quebrar a dinastia real que conduziria ao Messias. Joás e sua ama permaneceram escondidos dentro do quarto não utilizado do templo o tempo todo. Ele não saiu desse local durante os 6 anos em que Atalia reinou na região. Atalia também estava muito atenta aos outros templos. Durante seu reinado como rainha de Judá, ela usou sua posição para fortalecer a adoração dos Baalins em todo o reino, colocando sacerdotes e construindo altares para seu ídolo dentro do templo do Senhor. Conforme 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 7, pois os filhos de Atalia, essa mulher ímpia, tinham invadido a casa de Deus e também tinham oferecido a todos os objetos consagrados da casa do Senhor aos Baalins. Jezebel, mãe de Atalia, estabeleceu o precedente para esse comportamento, e Atalia seguiu seus passos. Em 2 Reis, capítulo 11, versículo 4, é mencionado que, no 7º ano, Jeú convocou os centuriões, oficiais da guarda, e os trouxe para a casa do Senhor, onde fez uma aliança com eles e os fez jurar lealdade. Ele então mostrou a eles o filho do rei. O reinado de terror de Atalia durou 6 anos. E embora não tenhamos um registro específico de seu reinado, não há dúvida de que ele foi consistente com o início. Enquanto Jeú trabalhava para acabar com a adoração a Baal em Israel, Atalia trabalhava para estabelecê-la em Judá, como é mencionado em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 7. Devido à aliança com a família de Acabe,
A corte e o reino de Judá haviam se corrompido. Durante todo esse tempo, Joás permaneceu escondido, apesar de ter direito a uma coroa e estar destinado a ela, mas ele estava enterrado no anonimato. O sacerdote Jeoia foi o encarregado de gerenciar esse empreendimento maciço. Ele provavelmente era o sumo sacerdote, ou pelo menos o líder religioso, conhecido como o sacerdote-chefe. Jeoia era um homem santo que estava empenhado em devolver o trono de Davi à linhagem de Davi e tirá-lo da filha de Acabe e Jezabel. Ele fez isso removendo Atalia do poder. O sacerdote entregou aos oficiais da guarda as lanças e os escudos que tinham pertencido ao rei Davi e estavam no templo do Senhor. Em seguida, os guardas se posicionaram, cada um com suas armas em mãos, ao redor do rei, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo do templo, perto do altar e da casa. Trouxeram o filho do rei, colocaram a coroa nele e lhe deram o testemunho. Eles o proclamaram rei, ungiram-no e bateram palmas, dizendo: "Vida longa ao rei." Quando os guardas foram posicionados, o rei foi apresentado como um sinal visível de que ele havia recebido o poder de um rei. Colocaram a coroa em sua cabeça, embora ela ainda fosse muito grande e pesada para sua cabeça. Provavelmente, as insígnias reais estavam guardadas no templo, o que significava que a coroa estava sempre à mão. Eles aplaudiram de alegria e expressaram seus sinceros votos de bem-estar, dizendo: "Vida longa ao rei." Desta forma o tornaram rei, concordaram com a atribuição divina. Tinham razão para se alegrar, pois o período de opressão de Atalia tinha chegado ao fim, e tinham a perspectiva da restauração e da instituição da religião por um rei sob a orientação de um homem tão digno quanto Jeoia. Atalia conseguiu governar por um total de 6 anos sem oposição. Muitas pessoas continuaram submetendo suas vidas ao domínio de Satanás, porque não sabiam que um verdadeiro rei estava à espera para assumir o trono em suas vidas, pois era necessário que o filho do rei chegasse com a palavra de Deus. Quando Atalia ouviu o som dos guardas e do povo, ela entrou na casa do Senhor onde o povo estava reunido. Quando olhou, viu o jovem rei no púlpito, junto à coluna, como era costume em tais ocasiões. Então, Atalia rasgou suas vestes e gritou: "Traição! Traição!" Nesse momento, Jeoia, o sacerdote, ordenou aos oficiais da guarda que estavam encarregados do exército que a levassem para fora do meio das fileiras, e quem a seguisse deveria ser morto com a espada, pois o sacerdote havia dito que ela não seja morta no templo do Senhor. Eles a apreenderam e ela foi levada pela entrada dos cavalos no palácio real e lá foi executada. Então o sacerdote afirmou um pacto entre o Senhor, o rei, e o povo do Senhor. Então o povo entrou no templo de Baal e derrubaram tudo, principalmente as imagens desse Deus falso. Nesse momento, o povo todo comemorou e a cidade inteira ficou em paz. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar o povo de Deus. Essa história não se trata de uma reviravolta, e sim de uma grande lição de aprendizado sobre como a ganância e a inveja só nos trazem a derrota e o sofrimento. Por isso, sempre devemos estar em paz e seguir firmes com Deus e seus ensinamentos. E se você chegou até aqui, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.